Olá pessoal, tudo bem com vocês? Arthur Moraes, professor de Excel do curso Senap. Na nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre a função concatenar. Bem, gente, o que é que nós podemos falar sobre essa função chamada concatenar? Ela tem um nome um pouquinho diferente, mas nós vamos utilizar a função concatenar quando a gente quiser trabalhar com a mescla de funções ou para juntar duas ou mais funções dentro de uma mesma função. Ok? A gente pode fazer isso sem a função concatenar, tá? Mas a função concatenar, ela já é propriamente, especificamente para isso, tá bom? Vocês podem ver que eu tenho uma tabela aqui aberta no Excel, tá, gente? É uma tabelinha bem simples, um controle de frequência de alguns alunos, onde eu tenho aqui, ó, alunos Lívia, Robson, João, Sâmia e Emily. E aqui eu tenho 3 dias, Primeiro dia, segundo dia e terceiro dia. Aí tem presença ou falta, representado por P ou F em cada aluno. E o que é que a gente vai fazer, tá? Aqui na frequência. Como a gente vai utilizar a função concatenar? O que é que eu quero que apareça aqui? Eu quero que apareça aqui, gente, ó, o número de faltas e o número de presença de cada aluno, certo? Para isso, eu vou ter que juntar a função concatenar com a função conte-se. Certo? Por quê? Porque a função conte-se ela é utilizada para contar, de acordo com a condição, com o critério que eu estabelecer. Então, vou precisar utilizar essas duas funções, tá bom? Só para vocês entenderem melhor o porquê que eu vou utilizar a função conte-se, vamos aqui entender, ó. Exemplo, vou usar aqui o Robson, que é o segundo aluno, como exemplo, ó. Igual, conte.se, aqui do lado, opa, esquecendo o ponto, conte.se, abro parênteses, intervalo da frequência do Robson, e aí eu vou colocar o meu critério, o F de falta, certo? Entre aspas duplas. E aí, ó, ele tem uma falta. Aqui embaixo, gente, ó, vou utilizar a mesma função, tá? Pronto. Só que eu vou mudar o critério. Em vez de F, eu vou colocar o P de presença. E aí, vai aparecer, ó, 2 presenças, uma falta. Só que além de os números aparecerem na mesma célula, o que utilizando só a função se não vai dar, eu quero que apareça também a palavra. Uma falta, e 2 presenças, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vou utilizar aqui a função concatenar, tá bom, gente? Vou só dar um exemplo aqui rápido para vocês, ó. Se eu colocar o concatenar e abrir o parênteses, seleciono o primeiro, ponto e vírgula, o segundo, fecho parênteses, vai aparecer os dois, ó, 12, certo? Então, ele vai juntar, tá bom? Se eu colocasse, por exemplo, aqui, ó, Arthur, meu nome, e eu colocasse aqui Moraes, ó, vai aparecer Arthur Moraes, tudo junto. Então, a função do concatenar é juntar as funções ou o conteúdo que tem nessas células, tá bom? Então, vamos aqui para a prática, tá? Vou iniciar aqui a função, tá, gente? Igual concatenar, certo? Concatenar. Vou abrir o parênteses e aqui eu vou ter as minhas etapas. Ao invés de colocar um texto, gente, eu vou colocar a função conte-se, ó. Conte.se e vou abrir o parênteses. Agora vão aparecer as etapas, ó, da função, certo? Dentro, gente, das etapas da função concatenar, eu posso colocar tanto uma célula, um número, como eu posso inserir uma função, tá certo? Então, não necessariamente eu preciso colocar um endereço ou um intervalo, posso colocar simplesmente uma função, para ela realizar alguma tarefa para mim, tá certo? Então, vou voltar aqui para a função conte-se. Na função conte-se, inicialmente eu vou vir aqui, ó, contar, certo? Seleciono o intervalo da frequência da Lívia, que é a primeira aluna, ponto e vírgula, e vou colocar a minha condição. Quero contar primeiro as presenças, certo? Então, vou colocar o P. E já finalizo a minha função. Ó, conte-se de B2 até D2, intervalo da frequência da Lívia, ponto e vírgula P. Vou contar as frequências. Após eu fechar o parênteses aqui na função conte-se, gente, eu vou colocar o ponto e vírgula, colocar aspas duplas e vou colocar a palavra presenças, certo? E vou fechar aqui as aspas duplas, tá? Sempre dentro de uma função, se você for digitar alguma palavra, algum texto, gente, é muito importante colocar entre aspas duplas, tá bom? Para que o Excel não ache que é um número e tente realizar algum cálculo com ele. As aspas é para o Excel entender que eu estou colocando texto, que eu estou colocando palavras dentro da função, ok?
Após eu colocar aqui presença, gente, eu vou colocar ponto e vírgula e iniciar a próxima função conte.si, tá? E agora eu vou verificar as faltas, ó. Seleciono o mesmo intervalo, certo? Ponto e vírgula, abro o parênteses e coloco o F, certo? Ou seja, dentro do intervalo B2 até D2, ó, ele vai contar, certo? Quantas faltas a aluna Lívia tem. E aí eu fecho parênteses. Finalizei o conte-si, certo? Depois disso aqui, gente, ó, ponto e vírgula, e aí eu vou colocar faltas, né? Entre aspas, não esquecendo das aspas, né, gente? Para que não dê nenhum problema na minha função, tá? Então, a única função que falta eu finalizar é a função concatenar. Então, eu fecho parênteses, tá bom? Em alguns casos, gente, quando você for trabalhar com mescla de função, se você não for utilizar a função concatenar, cada função que você iniciar, certo? Você vai precisar fechar o parênteses. Digamos que você iniciou 5 funções, você tem que fechar 5 parênteses no final. Se você não fechar o parênteses daquela função, o Excel entende que ela está em aberto, que você não finalizou ela. Então, no final, quando você terminar tudo aqui, ó, ele vai dar um erro, pedindo para que você finalize a sua função, ok? Então, como eu já fechei aqui, ó, a primeira função conte-si, né, os 2 parênteses, da segunda, falta só o concatenar, tacar o Enter. Quando eu teclo Enter, gente, vai aparecer para mim, ó, frequência 0 presenças, ó, não tem realmente, e 3 faltas. Né? Só que tem um probleminha, ficou tudo junto. Como é que a gente pode fazer para separar? Vou vir aqui. Aqui em presenças, ó, antes do P, colocar um espaço, depois do S, espaço. Faltas. Antes do F, espaço, depois do S, espaço. Quando eu teclo Enter, já vai estar bem mais organizado, tá bom? Aqui, gente, no caso, como é a mesma operação para todos os alunos, eu posso usar a alça de preenchimento e ele vai repetir as funções que eu utilizei, concatenar, né? Conte-si, certo? E em seguida, tá? Ele vai atualizar os endereços, como vocês podem ver aqui, ó. Ele atualiza os endereços e pega exatamente a frequência do aluno abaixo, certo? E agora aqui só de novo para a gente entender, tá, pessoal? Vamos lá. Concatenar. Na primeira etapa da função concatenar, eu coloquei a função conte-si. Então, iria aparecer o P, né? P, e depois eu coloquei na segunda etapa a palavra presença. Então, iria aparecer a quantidade de presenças, depois a palavra presença, certo? Então, apareceu a quantidade de P's, se for 2, 2 presenças, se for 3, 3 presenças, certo? Depois, ponto e vírgula, já fui para a terceira etapa, que foi outra função conte-si, onde ele vai contar a quantidade de faltas. Então, iria aparecer a quantidade de faltas mais a palavra faltas, certo? Isso aqui, gente, é realmente prática, né? Você precisa praticar um pouquinho para conseguir estar executando esse tipo de função, certo? Que aqui já é algo bem mais elaborado, ok? Aqui a função está bem grande, tá, gente? Mas não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Eu vou até melhorar aqui um pouquinho para vocês. Ó. Cada etapa da função, deixa eu só quebrar aqui, tá? Opa. Pronto. Só quebrar aqui. Pronto. Só para organizar, tá, gente? Esse atalho, gente, que eu estou utilizando é o atalho Alt Enter, tá? Ele faz uma quebra de linha. Então, eu posso dividir a minha função. Aqui está o concatenar o conte-si, depois tem a palavra, certo? Depois da palavra tem a próxima conte-si, né? Deixa eu organizar assim que fica melhor. Para você ver bem direitinho como é que funciona a função. Conte-si, olha, conta quantas presenças eu tenho e a palavra. Se for 2, 2 presenças. Depois o próximo conte-si, conta quantas faltas eu tenho, né? Quantos F de falta eu tenho. E aí aparece falta. Se for 3 faltas, 3 faltas. Se for 5, 5 faltas. Ok? Finalizar aqui. E aqui eu já tenho a minha frequência concluída, tá certo? Bem, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, se ajudou vocês essa função concatenar, tá? Deixa o seu like no vídeo, faz um comentário, deixa um comentário aí abaixo do vídeo, tá bom? Se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, tá certo? Se inscreve no canal também, tá, gente? Não esquece de se inscrever no canal para que você continue acompanhando esse conteúdo que a gente está disponibilizando no canal do Senap e que é totalmente gratuito, ok? Eu vou ficando por aqui e te espero na próxima aula. Até mais.